Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo esteja com você e com toda a sua família. Que neste exato momento, um manto de paz, tecido com o amor do Criador, envolva o seu lar, cada cômodo, cada coração que nele habita. Que o selo da proteção divina seja marcado sobre a sua porta, sobre a sua vida, sobre a vida dos seus filhos, do seu cônjuge e de todos aqueles que você ama. Nós iniciamos este tempo de oração não como quem pede algo a um Deus distante, mas como filhos que se achegam ao colo de um Pai amoroso, de um Pai presente que já está aqui, neste lugar, pronto para ouvir e para agir em nosso favor. Respire fundo e sinta esta presença. A presença que acalma a tempestade, que silencia o medo e que enche de esperança o coração mais aflito. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, o nome que está acima de todo nome, nós nos levantamos em autoridade espiritual sobre a sua casa e sobre a sua família. Nós declaramos que a sua casa é território do Senhor, um lugar de refúgio, de paz e de bênção. E por isso, com a autoridade que nos foi conferida em Cristo, nós, Begaim, agora toda seta inflamada do maligno, todo plano de destruição, toda palavra de maldição lançada contra a sua família, contra o seu casamento, contra a saúde e o futuro dos seus filhos. Nós fatamos toda a fortaleza de contenda, de discórdia, de vício, de enfermidade e de miséria. Nós declaramos que o espírito de divisão não tem poder nem autoridade na sua casa. Nós repreendemos toda a ação de espíritos familiares que tentam perpetuar ciclos de dor, de fracasso e de separação de geração em geração. Nós combamos a libertação, a cura e a restauração completa. Nós ralém que todo espírito de confusão, de ansiedade, de medo e de depressão se retire agora, em nome de Jesus. Nós cobrimos a sua família com o sangue precioso do Cordeiro, o sangue que nos comprou, que nos redimiu e que nos protege de todo mal. Nós declaramos que a sua família pertence ao Senhor e que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A vitória já foi conquistada na cruz do Calvário e nós tomamos posse dessa vitória hoje para a sua casa e para a sua linhagem. Para a glória de Deus, nós já somos uma grande família de oração aqui no YouTube. Gostaria também que você deixasse o seu like, o seu gostei, porque todas as vezes que você faz isso, você está avisando ao YouTube que aquilo que você está vendo e ouvindo é algo bom para você e que ele pode enviar para outras pessoas. Por isso é muito importante você deixar o seu gostei. E se você ainda não se inscreveu, embaixo tem a palavra inscrever-se. Agora, eu quero convidar você a acalmar o seu coração e a abrir a sua alma para uma das histórias mais tocantes e poderosas de toda a Escritura. É uma história que revela o coração de Deus como Pai. Não um Deus distante, juiz e carrasco, mas um Pai cujo amor é escandaloso, cuja misericórdia é infinita e cuja esperança nunca morre. É a história que Jesus contou, conhecida como a parábola do filho pródigo, mas que eu prefiro chamar de a parábola do Pai amoroso. Feche os seus olhos por um instante e imagine a cena. Havia um pai com 2 filhos. O mais novo, impaciente e arrogante, chega para o pai e diz: Pai, eu quero a minha parte da herança. Eu não quero esperar o Senhor morrer. Eu quero viver a minha vida do meu jeito agora. Consegue sentir a dor no coração daquele pai? A herança só era dividida após a morte. Aquele filho estava, em essência, dizendo: Pai, para mim o Senhor já está morto. E o que o pai fez? Ele não discutiu, não amaldiçoou. Com o coração partido, ele dividiu seus bens e entregou a parte ao filho. Ele o deixou ir.
O filho juntou tudo, cada moeda, e partiu para uma terra distante. E lá ele esbanjou tudo o que tinha, numa vida de excessos, de prazeres vazios, de amigos de ocasião. Ele gastou até o último centavo. E quando o dinheiro acabou, os amigos sumiram. E para piorar, veio uma grande fome sobre aquela terra. Aquele jovem que um dia teve tudo, agora passava fome. O desespero foi tanto que ele foi trabalhar para um homem, e seu trabalho era cuidar de porcos. Para um judeu não havia humilhação maior. A fome era tão avassaladora que ele desejava comer a lavagem que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Ele chegou ao fundo do poço, sozinho, sujo, com fome, abandonado. E foi ali, no meio do chiqueiro, no cheiro da imundície, que a Bíblia diz que ele caiu em si. Ele se lembrou da casa do seu pai. Ele pensou: quantos empregados do meu pai têm pão de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu vou voltar. Eu vou voltar para o meu pai e dizer: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Ele ensaiou o discurso de arrependimento. Ele não esperava ser recebido como filho, apenas como um servo, para ter o que comer. E ele se levantou e começou a longa e vergonhosa jornada de volta para casa. Agora, mude o foco da sua imaginação. Veja o pai. A Bíblia nos dá a entender que todos os dias, aquele pai subia ao lugar mais alto da sua propriedade e olhava para a estrada. Todos os dias ele esperava. O coração dele doía de saudade. Ele não se importava com o dinheiro perdido. Ele só queria o filho de volta. E num certo dia, enquanto o filho ainda estava longe, o pai o avistou. E o que ele fez? Ele não esperou o filho chegar e se humilhar. A Bíblia diz que o pai, movido por íntima compaixão, correu. Um homem idoso, um patriarca, correndo, levantando suas vestes, quebrando todo o decoro da sua posição. Ele correu ao encontro do filho. E antes que o filho pudesse terminar seu discurso ensaiado, o pai o abraçou e o beijou. O cheiro do chiqueiro não o afastou. A sujeira não o repeliu. Era o seu filho. E o pai gritou para os servos: tragam a melhor roupa. Coloquem um anel no dedo dele, sandálias nos seus pés. E tragam um novilho cevado e matem-no. Vamos fazer uma festa e nos alegrar, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Que imagem poderosa do amor de Deus por nós, por sua família. E desta história, eu quero extrair lições vitais para a sua vida e para a sua casa hoje. A primeira lição é esta: o amor de Deus Pai nunca desiste. Talvez você seja um pai ou uma mãe com o coração sangrando por um filho ou uma filha que se afastou. Um filho que, como o pródigo, pegou a herança de valores, de fé, de amor que você deu e foi gastar num mundo distante de drogas, de relacionamentos errados, de rebeldia. Você olha para a situação e pensa que não tem mais jeito. Você chora nas madrugadas, você clama a Deus e o silêncio parece ser a única resposta. Eu quero que você se apegue à imagem daquele pai no alto do monte, olhando a estrada. Ele nunca deixou de esperar. Ele nunca deixou de amar. O seu amor como pai ou mãe é um reflexo pálido do amor de Deus. Se você não desiste, imagine Deus. Ele não desiste dos seus filhos. O coração dele anseia pela volta deles. Continue orando, continue esperando, continue amando. Sua oração é como o olhar do pai na estrada. É a sua fé que mantém o caminho de volta iluminado para o seu filho. Deus está agindo no coração dele, mesmo que você não veja. O chiqueiro da vida, muitas vezes, é a escola de Deus para trazer os filhos de volta à razão. Não perca a esperança.
O amor do Pai Celestial é mais forte que qualquer rebeldia. A segunda lição profunda é que sempre há um caminho de volta. O filho só iniciou sua jornada de retorno quando caiu em si. Ele precisou reconhecer sua condição miserável, sua falência total. Talvez você que me ouve não seja o pai que espera, mas o filho que se afastou. Você se afastou de Deus, da sua família, dos seus valores. Você está vivendo uma vida de aparências, mas por dentro, sua alma está faminta. Você está num chiqueiro emocional, espiritual ou financeiro, desejando as migalhas que o mundo oferece. Ouça a voz do Espírito Santo hoje. É hora de cair em si. É hora de se levantar e voltar para a casa do Pai. Você pode estar pensando, mas eu errei demais. Eu envergonhei minha família. Deus não vai me aceitar de volta. Esse é o engano do inimigo. Olhe para a história. O pai correu ao encontro do filho. Ele não esperou explicações, ele ofereceu um abraço. O caminho de volta não é um caminho de humilhação, mas um caminho de restauração. Não importa o quão longe você tenha ido, o quão sujo você se sinta, o Pai está de braços abertos, esperando por você com a melhor roupa, com o anel da filiação, com as sandálias da dignidade e com uma festa preparada. Dê o primeiro passo. A sua decisão de voltar move o coração de Deus para correr em sua direção. E a terceira e fundamental lição: o poder do perdão é o que restaura a família. A festa só foi possível porque houve perdão. O pai perdoou a afronta, o desperdício, a rebeldia. Ele não jogou os erros na cara do filho. Ele celebrou a sua volta. Quantas famílias estão destruídas não pela falta de amor, mas pela falta de perdão? Maridos e esposas que vivem como estranhos debaixo do mesmo teto, carregando mágoas de palavras ditas, de traições, de decepções. Pais e filhos que não se falam por anos. Irmãos que se tornaram inimigos por causa de orgulho ou de bens materiais. O perdão é a chave que abre a porta da restauração. Perdoar não é dizer que o que o outro fez foi certo. É liberar a pessoa da dívida que ela tem com você e se liberar do veneno da amargura. É seguir o exemplo do pai da parábola. Qual é o papel que você tem desempenhado na sua família? Você tem sido o pai que espera de braços abertos, pronto para perdoar e restaurar? Ou talvez você seja como o irmão mais velho da história, cheio de justiça própria, incapaz de se alegrar com a restauração do outro? Ou você é o filho que precisa desesperadamente voltar e receber o perdão? O perdão de Deus está disponível para todos nós. E Ele nos chama a estender esse mesmo perdão dentro da nossa casa. Só assim a festa da unidade e da alegria poderá começar. E essa figura do Pai, que protege, que espera, que restaura, é a mesma que nos deu promessas poderosas em Sua palavra. A história que Jesus contou é um retrato do coração de Deus, e os Salmos são as canções que expressam a nossa confiança nesse coração. O Salmo 91 é a promessa de proteção que este Pai amoroso faz a cada um dos seus filhos, a cada família que se abriga nele. E o Salmo 23 é a afirmação de que este Pai é também o nosso pastor, que cuida, provê e nos guia. Por isso, eu quero convidar você agora a fechar os seus olhos mais uma vez. Deixe de lado as preocupações, as ansiedades sobre sua família. E receba estas palavras não como um poema antigo, mas como uma declaração de fé viva, uma promessa pessoal de Deus para você e para toda a sua casa. Receba o Salmo 91 como um escudo sobre a sua família. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei.
porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás, e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia. Dela o retirarei, e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Pai amado, com base nesta verdade, com base nesta esperança que brota da tua palavra e do teu coração de pai, nós nos unimos agora em oração por cada família representada aqui. Nós colocamos diante do teu trono de graça cada lar, cada história, cada dor e cada sonho. Senhor, nós oramos em primeiro lugar por aqueles filhos e filhas que estão longe, no país distante da rebeldia e do pecado. Pai, assim como o pai da parábola, nós nos colocamos na brecha por eles. Nós te pedimos que, onde quer que eles estejam, eles possam cair em si. Que o Espírito Santo os convença do pecado, da justiça e do juízo. Que eles sintam uma profunda saudade de casa, não apenas da casa terrena, mas da tua casa, da tua presença. Nós quebramos toda cegueira espiritual, toda amizade que os afasta de ti, toda dependência química ou emocional. Nós declaramos que eles se levantarão do chiqueiro em que se encontram e voltarão para os teus braços. E nós oramos pelos pais e mães que esperam. Renova a força, a fé e a esperança deles, Senhor. Que eles não desanimem, mas continuem a amar e a orar, confiando no teu tempo perfeito para a restauração. Nós oramos agora, Pai, pelos casamentos que estão feridos, pelos casais que estão enfrentando a tempestade da incompreensão, da infidelidade, da frieza. Senhor, tu que uniste o homem e a mulher, nós clamamos pela tua intervenção divina em cada relacionamento. Onde houver muros de silêncio, que haja pontes de comunicação. Onde houver feridas de traição, derrama o teu bálsamo curador e a graça do perdão genuíno. Onde o amor se esfriou, nós pedimos que o fogo do primeiro amor seja reacendido. Quebra o orgulho, a teimosia, o egoísmo. Ensina cada cônjuge a perdoar como tu perdoaste, a amar como tu amas. Restaura a unidade, a cumplicidade, a alegria de estarem juntos. Que cada lar seja um reflexo da tua aliança de amor com a tua igreja. Nós também intercedemos, Senhor, pela harmonia entre os membros da família, pelos pais e filhos que não conseguem se entender, pelos irmãos que vivem em conflito. Nós repreendemos o espírito de contenda e declaramos o teu shalom, a tua paz, que excede todo entendimento, sobre cada casa. Que haja honra, respeito e amor mútuo. Que os corações se abram para a reconciliação. Toca nos corações endurecidos, remove toda raiz de amargura e planta sementes de paz e de união. E clamamos a ti como o nosso pastor, o Deus do Salmo 23, que supre todas as nossas necessidades.
Visita a área financeira de cada família, Senhor. Onde houver desemprego, abre portas de provisão. Onde houver dívidas, traz a estratégia para a quitação. Onde houver escassez, multiplica o pouco e manifesta a tua abundância. Nós declaramos que, porque tu és o nosso pastor, nada nos faltará. A tua provisão chegará, a tua fidelidade se manifestará. Finalmente, Pai, oramos pela cura completa. Cura para os corpos enfermos, restauração para os órgãos doentes. Que o poder que ressuscitou a Jesus dentre os mortos vivifique cada célula do corpo daqueles que estão doentes. E oramos pela cura da alma, pela paz para as mentes ansiosas, pela alegria para os corações deprimidos. Liberta-os de toda opressão, de todo medo, de toda angústia. Que a tua alegria seja a força de cada um. Nós te convidamos a escrever nos comentários o nome da sua família ou o nome da pessoa pela qual você está intercedendo. Vamos formar uma grande corrente de oração, crendo que quando 2 ou mais concordam na terra, será ligado nos céus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, que corre ao nosso encontro, e a comunhão consoladora do Espírito Santo estejam com você, com a sua família, hoje e para todo sempre. Que a certeza de que você é amado, protegido e cuidado por um Pai Celestial perfeito guarde o seu coração e a sua mente em paz. Receba a vitória, receba a restauração, receba o milagre em nome de Jesus. Amém.